Olá, sejam muito bem-vindos a essa plataforma de pequenos grupos online da Comunidade do Redentor. A gente está dentro da série Encontros com Jesus e a cada semana a gente tem percebido algum personagem diferente e percebido também o que Jesus, quem Ele é e o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Esse vídeo sempre é uma introdução ao bate-papo no pequeno grupo, onde você aprofunda esse texto e tira as implicações para a sua vida. Então seja bem-vindo. Obrigado por compartilhar desse momento conosco. Eu quero chamar a sua atenção desse encontro para esse caminhar de alguns discípulos na estrada a caminho de Emaús, depois que Jesus havia morrido e ressuscitado. Jesus ele havia falado inúmeras vezes aos seus discípulos, preparado os seus discípulos, dizendo que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que esse acabava sendo preso pelos religiosos e ele ia ser morto. E ao ser morto, ele ia vencer a morte, ressuscitar no terceiro dia e vivo estaria, derramaria sobre esses discípulos o Espírito Santo, aonde a sua obra, o seu reino ia ser expandido por toda a face da terra. Mas aconteceu que os discípulos tinham uma outra ideia, os discípulos tinham um outro pensamento, caminharam 3 anos e meio, 3 anos com Jesus, mas não entenderam o propósito de Jesus. Eles tinham um foco muito na libertação política daquele contexto que eles estavam vivenciando do Império Romano e eles aguardavam um líder, um Messias, um enviado de Deus que pudesse libertá-los dali. Então, quando Jesus morre, ele morre como alguém derrotado, ele morre como alguém fracassado, um líder que eles depositaram a sua confiança e eles estavam, por assim dizer, frustrados com aquilo que havia acontecido. E Jesus se põe a caminhar dentro das crises desses discípulos e das suas frustrações. Esse texto tem inúmeros detalhes maravilhosos que vocês vão poder discutir no pequeno grupo, mas eu quero chamar a sua atenção para alguns versos, os versos que compõem o momento que eles convidam a Jesus para estar na casa deles. E aí a palavra do Senhor diz assim: quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eu creio que esse texto nos ensina muito sobre Jesus e nos ensina muito sobre nós. Eu queria destacar 3 detalhes desse texto. O primeiro deles é que os discípulos, eles estão no caminho e diante das suas frustrações, eles não reconhecem, não percebem que aquele que está caminhando com eles é o próprio Jesus. Mas Jesus está no caminho. Jesus está no meio das dúvidas do nosso coração, no meio das controvérsias do nosso coração, diante do nosso não entendimento de várias coisas que acontecem ao nosso redor e a gente não consegue conciliar com as Escrituras, não consegue conciliar com a vontade de Deus, não consegue conciliar com o caráter bondoso de Deus, o que nós vivemos ao nosso redor. Mas o fato de nós duvidarmos, o fato de nós não reconhecermos a Jesus no nosso caminho, não significa que Ele não está lá. Ele está lá, mas às vezes a gente não o reconhece. Segundo aspecto importante aqui é que Jesus também está nas Escrituras. Eles são, exposto para eles, Jesus coloca desde Moisés aos profetas a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Jesus está nas Escrituras. Quando você lê a Bíblia, Jesus está de Gênesis a Apocalipse, porque Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o início e o fim, o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas se encontram em Jesus. Por isso, Ele está nas Escrituras. Mas nem sempre nós o percebemos. Existem entrelinhas, existem contextos, culturas difíceis de serem interpretadas na Bíblia e por vezes nós não encontramos Jesus
nas Escrituras. Aí, qual é o momento que os olhos deles são abertos? Os olhos dos discípulos são abertos no momento do compartilhar do pão. E isso é precioso demais, queridos. Eu quero destacar para você que quando você vivencia a sua fé em comunidade, quando você vivencia a sua fé num pequeno grupo, na igreja, nessa comunidade de cuidado, de relacionamentos recíprocos, de mutualidade, então nós conseguimos enxergar Jesus no caminho. Nós conseguimos perceber Jesus o tempo todo nas Escrituras, na Palavra de Deus, mas nós apenas o reconhecemos quando nós somos encorajados, quando nós somos fortalecidos na comunhão uns com os outros, onde a presença real de Deus está no nosso meio. E eu quero motivar você a não desistir da comunhão, por mais que as crises venham, por mais que as dúvidas inundem nosso coração, é vital para a nossa saúde espiritual nos mantermos unidos na mesma fé e na mesma visão em Cristo Jesus. Acaso não ardia os nossos corações enquanto Ele expunha as Escrituras a nós? Que Deus aqueça o coração de vocês ao abrir a palavra e ao compartilhar da comunhão e da vida. Que Deus abençoe vocês.